Está gravando? Sim. Joia. Então, vamos lá, gente. Então, um tema que eu acho que é de interesse, né, de todo mundo, que é a obesidade, né? Vamos lá. Primeira coisa que... Então, eu vou falar definição, vou falar um pouco de epidemiologia, o controle neuroendócrino do peso, as principais causas, como fazer o diagnóstico e a avaliação clínica, o tratamento clínico e, por último, a respeito do tratamento cirúrgico. Primeiro, em relação à definição, é muito importante que vocês tenham em mente a definição de que a obesidade, quer dizer, a definição não, perdão, o conceito de que obesidade é uma doença crônica. Então, vejam bem, isso é a definição da Organização Mundial da Saúde, da Organização Europeia, tá? Da brasileira, e também não está aqui nessa definição da Endocrine Society, que é a Sociedade de Endocrinologia Americana, Endocrine Society, tá? Então, é uma doença e é crônica, tá? Então, quando a gente tem isso em mente, significa dizer que não tem cura, tá? E isso é um conceito bastante importante de vocês terem essa noção, tá? Bom, todos vocês sabem que a obesidade no Brasil vem crescendo de uma forma assim assustadora, né? Aqui vocês veem de 2006, quer dizer, em 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos, aumentou 67,8%. Agora, então, com a pandemia, nós não temos ainda dados, mas realmente, com certeza, houve um aumento muito significativo da obesidade, e isso daí vai trazer repercussões muito graves a médio e longo prazo. Quer dizer, vocês, quando estiverem formados, vocês vão sentir isso, o quanto essa pandemia vai piorar a saúde dos brasileiros, quer dizer, do mundo todo, mas a gente está aqui no Brasil, né? Aumentando a incidência de diabetes, de hipertensão, de síndrome metabólica, de doença cardiovascular, de vários tipos de câncer, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que tirar um pouco essa noção de obesidade como um problema estético, nós não estamos falando como problema estético, nós estamos falando sobre problema de saúde. E aqui, então, a gente tem mais dados do IBGE também, né? E aí vocês veem como de 2002 para 2019, aqui você tem sobrepeso, aqui você tem obesidade, né? Então, obesidade nesse lilás mais claro. Então, veja, mais de 50% dos homens em 2019 estavam, cerca de 60% estavam acima do peso. As mulheres, também mais de 60% estavam acima do peso, sendo que muitas obesas e outras com sobrepeso. E, em relação à faixa etária, então, a gente vê sempre a barrinha mais escura é o sobrepeso e o lilás mais claro, a obesidade. Então, obviamente que a gente tem menos gente obesa do que gente com sobrepeso, mas o que a gente vê é esse crescente, então, na faixa etária de 18 a 24 anos, depois aumenta conforme a idade vai aumentando, até chegar
pico entre os 40 e 50 anos de idade, né? E aqui, nesse gráfico em pizza, onde a gente vê que 60,3% da população está acima do peso, quer dizer, estava em 2019, né? E 25,9% com obesidade. Isso daqui é sobrepeso e o outro é obesidade. Então, é um problema bastante grave, né? E quais são os problemas, digamos assim, né? E esse artigo daqui do New England fez um levantamento no mundo todo, né? Quer dizer, em 195 países, e pelos cálculos estatísticos, o MC aumentado causou, no ano de 2015, cerca de 4 milhões de mortes. Então, é um problema muito sério. Bom, vamos falar um pouco a respeito do controle neuroendócrino do peso corporal. O que é importante vocês saberem? Em primeiro lugar, pode parecer muito complexo isso, mas eu vou tentar detalhar um pouco para vocês, tentar explicar de uma forma simples, né? Então, veja bem, aqui você tem a periferia, quer dizer, periferia que eu digo aqui, desculpa, isso daqui é o sistema, é o núcleo arqueado, isso daqui são núcleos hipotalâmicos, né? E aqui são os estímulos que chegam da periferia. Então, são vários hormônios que são secretados em diversos órgãos. Por exemplo, a grelina, que é secretada no estômago, o PYY, que é secretado no intestino, leptina, que é secretado no tecido adiposo, insulina, que vocês sabem, é secretado no pâncreas. Então, veja bem, de acordo com a maior ou menor secreção desses hormônios, vai haver ou um aumento da fome, então, um aumento da ingestão alimentar, ou uma diminuição da fome, que leva à diminuição da ingesta alimentar. Então, por exemplo, a leptina, né? A leptina ela não tem um efeito agudo, é um hormônio que é produzido pelo tecido adiposo, mas ela não tem um efeito agudo, ela tem um efeito mais crônico, mais a longo prazo. Então, a leptina, que é produzido no tecido adiposo, quando ela aumenta, há um estímulo de diminuição da ingesta alimentar. A grelina, que é um hormônio produzido no estômago, quando ele aumenta, há aumento da fome, né? Então, esses dois núcleos daqui que estão presentes no núcleo arqueado, né? O núcleo NPY-AGRP e o núcleo PONC-CART, eles estão no núcleo arqueado e que vão mandar estímulos a neurônios secundários. Esses neurônios daqui são chamados de neurônios primários, vão mandar mensagem para esses neurônios secundários no sistema nervoso central, para então ou aumentar ou diminuir a saciedade, né? Paralelamente, existe também, quer dizer, além desse estímulo ou inibição que é no núcleo arqueado, também existem nervos, tanto nervo vago quanto os nervos espinhais, que vêm diretamente do trato gastrointestinal e do fígado, sendo inibidos ou estimulados no núcleo do trato solitário. Então, como vocês podem ver, é bastante complexo esse controle neuroendócrino do peso corporal, não é? E ela se situa no sistema nervoso central, né? Bom, então, quando existem, muito raramente,
patologias que afetem o hipotálamo, como seja congênita ou adquirida, então você pode ter um aumento exagerado da fome ou uma falta de saciedade e gerando grande obesidade, ou, pelo contrário, ou gerando anorexia importante, né? Bom, mas a principal etiologia da obesidade é o fator ambiental. Então, é o estilo de vida e muitas vezes influenciado por fatores emocionais. Existe também, não existe a menor sombra de dúvida, uma influência genética. Sempre lembrar que existem doenças endócrinas que podem levar também à obesidade, várias drogas, principalmente drogas psiquiátricas, que atuam a nível do sistema nervoso central, podem ser a causa da obesidade, e sempre lembrar dos transtornos alimentares, que são classificados como doenças psiquiátricas. Então, é a bulimia, compulsão alimentar, no caso da obesidade, não é o caso da obesidade, mas a anorexia nervosa, que é um transtorno alimentar. Então, são essas as principais causas de obesidade e que sempre devem ser descartadas, digamos assim, ou pensada quando você vai avaliar um paciente. Então, quando a gente fala do meio ambiente, qual é a grande diferença do meio ambiente de hoje para o meio ambiente de séculos atrás ou de anos atrás? Então, aquilo que antigamente as pessoas tinham que caminhar para caçar, para pescar, ou trabalhavam em plantações, então tinha uma vida muito mais ativa, né? Ao contrário do que a gente vê hoje em dia, que a vida é muito mais sedentária, seja porque você se transporta sentado, você não se transporta mais em cima das pernas, né? Quer dizer, caminhando ou correndo, né? Você se transporta sentado, seja no ônibus, seja no carro, né? A questão dos videogames e a questão do excesso de alimentação, do excesso de oferta. Hoje em dia, dificilmente, não é o caso que está ilustrado aqui, mas eu acho que serve bem como ilustração, dificilmente alguém vai ao cinema e não compra pipoca, tá? Isso, sei lá, há 20 anos atrás, não existia. Então, são hábitos que foram incorporados na vida diária no mundo todo e que realmente estão levando a essa epidemia que nós estamos vendo de obesidade. Em relação à genética, né, a obesidade, normalmente, a obesidade mais comum, quer dizer, que não tem esses fatores etiológicos que eu falei anteriormente, ela, de uma forma geral, ela é poligênica, né? Quer dizer, tem vários genes envolvidos. E, aliás, eu esqueci de colocar nos fatores etiológicos que também relacionado à questão do meio ambiente, hoje em dia nós sabemos de vários desreguladores endócrinos que estão presentes amplamente, seja nos plásticos, seja nos agrotóxicos que a gente acaba ingerindo, que também contribuem de uma forma substancial para a obesidade, né? Mas voltando aqui à questão do papel da genética, então a gente sabe, isso daí foi um estudo inglês que estudou gêmeos que foram adotados
por diferentes famílias, né? Então, o gêmeo um gêmeo foi adotado por uma família, outro gêmeo foi adotado por outra família. E o que se viu nesse estudo? Houve associação positiva entre o índice de massa corpórea dos adotados com o índice de massa corpórea dos seus pais biológicos. Então, mostrando a importância da genética, que realmente é fundamental, né? Em termos também de papel de genética, são extremamente raras as obesidades causadas por mutação de um único gene, mas isso, assim, é uma coisa extremamente rara, mas que precisa ser sempre lembrado. A maioria que a gente, quer dizer, a maior parte dos pacientes, o que a gente vê é a interação entre o meio ambiente e a genética. Então, é aquele indivíduo que já tem uma carga genética, então ele já sai de um patamar mais alto, né? Ele já, independente do estilo de vida, e ele vai ganhar peso, e ele vai ser mais pesado do que um outro que tenha menos predisposição genética. Então, eu gosto muito desse gráfico, que é do Tratado de Obesidade, que mostra que, quer dizer, existe o fator genético, sem dúvida nenhuma, que se soma ao fator ambiental. Então, é a interação entre o meio ambiente e a genética, né? Agora, as causas única e exclusivamente genéticas, a mais comum, talvez, seja a síndrome de Prader-Willi. Quais são as características dessa síndrome de Prader-Willi? Aqui vocês veem um menino com síndrome de Prader-Willi, ele já apresenta uma hipotonia importante ao nascer, eles têm um grau de déficit cognitivo, não costuma ser muito acentuado, né? Mas eles têm um grau de déficit cognitivo, eles têm baixa estatura, diferente do, geralmente, criança obesa, geralmente tem uma estatura um pouco mais alta, aqueles com Prader-Willi têm uma estatura um pouco mais baixa, tem uma polifagia que é de difícil controle, e já se sabe que existe uma deleção, uma translocação no cromossoma 15. Então, aqui vocês veem uma criança com síndrome de Prader-Willi. Como eu disse para vocês, uma outra causa são doenças hipotalâmicas adquiridas. Então, vocês se lembram que eu falei dos centros hipotalâmicos, né, que é o centro PONC, né? Quando você tem lesão hipotalâmica, ou mesmo um tumor, ou uma doença infiltrativa, ou secundária à radioterapia, você pode lesionar esses núcleos hipotalâmicos, e aí você, então, perde o controle, a criança ou o adulto, quem for, perde o controle da saciedade, da fome, e aqui vocês veem uma menina, né, antes e após, eu não sei se daqui eu tirei do Google, tá? Eu não sei se foi traumatismo, se foi irradiação, mas vocês vejam aqui o quanto essa menina ganhou de peso e se transformou numa menina obesa devido a algum problema hipotalâmico. Bom, em relação às doenças endócrinas, que sempre também precisam ser pensadas quando a gente está diante de um paciente obeso. Se fala muito a respeito do hipotiroidismo, tá? Mas, na verdade, o hipotiroidismo ele pode cursar com infiltração mixedematosa, quer dizer, aumento do peso, não por gordura, e sim por infiltração mixedematosa, né? Então,
E a gente vê também algumas crianças que têm um TSH um pouco mais alto com hipotiroidismo, mas não deve ser investigado rotineiramente o hipotiroidismo na presença de um paciente com obesidade. Síndrome de Cushing, que vocês já sabem, deficiência de hormônios de crescimento é uma outra causa, mas também não é uma obesidade muito acentuada, é um pouquinho, digamos assim, é mais com sobrepeso. E outras patologias bem raras, pseudo-hipoparatiroidismo, eu tive uma vez uma paciente, mas são patologias que realmente, e aí tem certas alterações esqueléticas, morfológicas, morfológicas, que realmente chamam a atenção do médico, né? E sempre fazer na anamnese questionar o uso de drogas. Então, drogas que sabidamente aumentam o peso. Então, corticoide, né? Então, o corticoide levando a síndrome de Cushing iatrogênica. Os antidiabéticos orais, principalmente, quer dizer, principalmente não, exclusivamente as sulfanilureias, né? As sulfanilureias, eles levam ao aumento de peso, os antipsicóticos, estabilizadores de humor, beta-bloqueador um pouco, não muito, anticoncepcional injetável à base de progesterona também pode levar a aumento de peso, né? Mas esses daqui, pouco aumento de peso, em geral, não é muito grande, mas os antipsicóticos, eles realmente podem aumentar muito o peso do indivíduo. Bom, a gente está falando o tempo todo, a gente já começou lá falando no Brasil quanto nós temos de sobrepeso, quanto nós temos de obeso, e eu acho que isso daí vocês já sabem bem, que é o parâmetro mais comumente utilizado, que é o IMC, o Body Mass Index, BMI, que é o peso sobre a altura ao quadrado. É um parâmetro muito simples de ser aferido, né? E a gente classifica de baixo, normal, sobrepeso. Por que existe essa categorização? Como é que foi feito isso, né? Por que você diz que uma pessoa que tem entre 25 e 29,9 é sobrepeso, né? Por que é uma categoria diferente do grau 1? É porque são estudos estatísticos, epidemiológicos, que mostram que quando o indivíduo tem um IMC entre 25 e 29,9, ele tem um risco de desenvolver doença, de uma forma geral, um pouco elevado. Se tem grau 1, já é elevado, e assim sucessivamente. Quanto mais obeso, mais elevado o risco de desenvolver doenças de uma forma bem ampla, geral, seja que tipo de doença for, né? E isso também é válido para a criança. Então, conforme você vai aumentando o risco de sobrepeso ou de obesidade, você também aumenta o risco de desenvolver doença mais tarde, ou às vezes até já presente, né? Como eu disse para vocês, que quando nós fizemos o projeto Escola Saudável, a gente já encontrou muitas crianças com hipertensão e crianças com dislipidemia. Nos Estados Unidos, existe uma epidemia de diabetes tipo 2 em adolescentes, né? Tudo isso relacionado à obesidade. Mas na criança e no adolescente, a gente usa não o IMC, se usa o Z-score, né? Maior ou menor que 1, que 2, e aqui vocês veem
na curva de crescimento, não, na curva de IMC, BMI, da Organização Mundial de Saúde, ele já coloca aqui que a criança aqui nessa faixa é normal, nessa faixa é sobrepeso, nessa aqui é obesidade, e então você deve procurar sempre manter as crianças, obviamente, na faixa da normalidade. Aqui você vê de menino e a outra era de menino, né? Bom, mas IMC, tá? Apesar de ser o parâmetro que a gente encontra nos estudos epidemiológicos, ele não serve nem muito bem, é péssimo, tá? Para analisar a distribuição da gordura corporal ou a proporção de gordura. Vejam aqui nesse desenho aqui, né? Você pode ter dois indivíduos com o mesmo IMC, aqui hipoteticamente 33, né? Então já seria um obeso, mas você não vai dizer que esse indivíduo ele é obeso, né? Então, o IMC ele não distingue a massa magra da massa gorda, né? Então, ele serve para estudos populacionais que são feitos no mundo todo, né? Porque não dá para você estimar, quer dizer, fazer aferição de massa magra e massa gorda em termos epidemiológicos. Isso daí só é feito em estudos controlados, porque já é mais difícil, já é mais complicado, exige ou você ter uma balança de bioimpedância, ou você ter um DEXA, enfim. Então, tenham sempre em mente o seguinte: IMC é muito bom, mas não diz tudo, né? Tá? Ok? E qual é a grande diferença entre um indivíduo metabolicamente saudável e o metabolicamente obeso, né? Então, agora nós vamos começar a diferenciar aquele que é metabolicamente obeso, vou voltar aqui, seria esse indivíduo daqui, né? E esse, provavelmente, ele não é metabolicamente obeso, provavelmente não, ele não é metabolicamente obeso, e esse aqui é metabolicamente obeso, né? A gente já vê. E por que eu digo que ele é? Porque ele tem aquela famosa obesidade visceral. Você vê que ele tem aquela barriguinha ou barrigão, né? E qual é o problema, né, dessa deposição central de gordura, tá? Então, que são adipócitos menores, e esses adipócitos menores, eles são adipócitos que têm mais... tá? Esses adipócitos maiores, aqui é o metabolicamente obeso, eles são adipócitos maiores, que são menos sensíveis à insulina, ou seja, têm resistência insulínica. Se eles têm resistência insulínica, significa que grande parte da gordura da alimentação acaba se depositando em outros órgãos, como, por exemplo, no fígado, e aí vocês sabem da questão da esteatose hepática, da esteatohepatite. Além disso, essa gordura visceral, ela produz mais marcadores inflamatórios, né? que são tóxicos para o sistema, principalmente cardiovascular, né? Então, esse é o metabolicamente obeso não saudável. E você pode ter o obeso, entre aspas, né? Como aquele caso do atleta, né? Em que ele não tem essa deposição central de gordura, seus adipócitos são menores,
do que esses adipócitos, e são adipócitos que não produzem tantos marcadores inflamatórios, têm uma sensibilidade de insulina normal ou boa, então você não vai ter o quadro metabólico, de síndrome metabólica, que se observa nesses indivíduos que têm mais gordura visceral. Essa gordura visceral está intimamente ligada àquele processo inflamatório crônico, que vocês provavelmente já ouviram falar, né? E que é extremamente tóxico. Olha aqui a lista de comorbidezes associadas à obesidade. Veja bem. Então, você tem desde comorbidade cardiovascular, respiratória, apneia obstrutiva do sono, digestória, refluxo gastroesofágico, esofagite de refluxo, esteatose hepática, diabetes tipo 2, vocês já sabem, gota, dislipidemia, proteinúria, problemas de pele, acantose nígricas, estrias, papilomas, osteoartrose, neoplasias, que também a gente sabe que tem várias neoplasias que estão intimamente relacionadas à obesidade. Na função sexual e reprodutora, a questão que, inclusive, a gente viu na primeira aula, sobre os riscos da obesidade na função reprodutora, então, não só o risco de complicação do parto, como para o neonato, né? Nunca esquecer também da questão psicossocial. Então, uma pessoa grande obesa, ela tem vários problemas sociais sérios. Eu não sei qual era a turma que estava semana passada no ambulatório, se algum de vocês estava lá, que a gente atendeu um grande obeso. Algum de vocês estava lá? Não? Era a turma A. Ah, tá. Mas vocês ouviram falar, comentaram alguma coisa com vocês? Não? Não, não comentou, não. Tá. Se um grande obeso, tá? Eles tiveram a oportunidade de ver um grande obeso. E ele tinha um comprometimento psicossocial sério, tá? Tinha acabado de se separar, estava morando com a avó, estava muito mal psicologicamente, muito, muito mal, tá? Além de que, obviamente, aumenta vários riscos, né? Vocês sabem perfeitamente que o risco de mortalidade agora de Covid no indivíduo obeso é muito alto, né? Então, as comorbidezes associadas à obesidade são muitas, atingindo... É claro que nem todo mundo tem todas as comorbidades, até porque tem que ter também o fator predisposição genética. Então, se uma pessoa tem história familiar de diabetes, tem mais predisposição a fazer diabetes, tem uma história familiar mais de câncer, vai ter maior risco de ter um câncer, seja de mama, por exemplo, que é um dos que está mais relacionados à obesidade. Enfim, mas todos esses são fatores de risco muito... Então, a expectativa de vida de um indivíduo obeso e a qualidade de vida de um indivíduo obeso podem e geralmente são bastante comprometidas, né? Aqui a questão do Covid, que eu falei anteriormente, né? Então, a gente sabe que pessoas com obesidade ou com sobrepeso têm risco aumentado de desenvolver o Covid com desfechos muito mais graves, necessidade de CTI, aumento de mortalidade, né? E tudo isso, então, é aquela questão da inflamação, né? Que é
um problema gravíssimo, uma inflamação, diminuição, piora da imunidade e uma disfunção metabólica. Então, assim, tudo isso leva a um aumento do risco de hospitalização, de complicação, maior tempo de hospitalização e de mortalidade, que é o que a gente está vendo. E aí, então, eu gosto de colocar a pergunta para a turma: existe obeso saudável? Alguém quer responder? Eu acho que não. Pois é, exatamente, tá? Pode até, exatamente, dependendo da idade, ainda pode não ter nenhuma complicação, mas quer dizer, é muito difícil você ter um obeso saudável, né? Então, aí Tem gente que vende muito essa ideia, né, de obeso saudável, mas não tem como. Não tem como, né? Até porque, se a gente pensar, ele até pode estar saudável, mas o risco que ele tem de desenvolver uma neoplasia ou problemas articulares, tá? O joelho não aguenta, né? Então, é importante essa noção. Eu acho que, assim, duas coisas muito importantes. É a noção de que não é saudável e a noção de que é crônico, né? Então, se é uma coisa crônica, não adianta tentar uma solução mágica que vá curar a obesidade, né? Assim, tomar um comprimido ou fazer uma cirurgia vai curar a obesidade. Infelizmente, ainda não chegamos lá, tá? Existem atualmente, nós vamos ver um pouco daqui a pouquinho, drogas efetivas e tal, mas nós vamos ver, falar disso um pouco mais adiante. Bom, e o tratamento do paciente obeso, ele é um tratamento complexo, porque ele precisa ser muito individualizado. E para você individualizar bem, você precisa começar com uma boa anamnese, né? Então, saber início, tempo de evolução, se tem história familiar, porque aí, se tem história familiar, você já viu que você não vai querer, ou já vai tirar a, a esperança de que ele um dia vai ser aquele indivíduo com IMC de 25 ou de 20, né? Vai ser impossível. Tem que questionar os hábitos nutricionais, a atividade física. Gente, importante, se já fez algum tratamento anterior, qual droga usou, qual foi o resultado, se tolerou bem, né? Não adianta você pegar um paciente, eu estou acostumada a usar tal medicamento, né? Mas alguns pacientes não respondem bem. Então, às vezes, você pergunta ao paciente: você já tomou isso, aquilo, né? Para poder indicar melhor o tratamento para ele. Questionar o uso de medicamento, sempre pensar que será que essa obesidade é sinal ou sintoma, por exemplo, de um Cushing? Já pensou se vocês deixam de diagnosticar um Cushing? Realmente é um problema sério, né? A história familiar, que eu já falei, outras patologias associadas, e isso daqui que é muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. A avaliação de bulimia, compulsão alimentar periódico ou síndrome de alimentar noturno, comer noturno. Gente, e para isso existem questionários que podem ser usados, ou às vezes até na própria anamnese, né? Ontem mesmo atendi uma paciente que ela está com compulsão alimentar, e aí ela me falou ontem, olha, quando eu tenho meus ataques, eu como sozinha um bolo inteiro,
tá? Então, assim, para uma pessoa que está obesa e tem compulsão alimentar, especificamente essa paciente, por exemplo, ela tinha engordado muito, ela está com compulsão alimentar. Não adianta, ela sabe que ela não pode comer um bolo inteiro, ela sabe disso, mas isso é um transtorno psiquiátrico e precisa ser tratado como tal, né? Existem medicamentos específicos para bulimia, para compulsão alimentar, para comer noturno. Então, assim, vejam bem, como o tratamento da obesidade ele precisa ser muito individualizado, né? Então, o que eu usei para essa paciente que eu atendi ontem é completamente diferente do que eu vou usar para uma paciente que não tenha compulsão alimentar. Acho que isso aí é fácil de vocês entenderem, né? Mas eu acho que nunca é demais pedir para vocês prestarem bastante atenção nisso e sempre perguntar, né? Tá? Exame físico. Então, o exame físico, vocês já viram que peso e altura, claro que vai ter que fazer, vai ver o IMC, tudo bem, mas só o IMC vocês também já sabem que não é suficiente, né? Vocês vão ter que ver a circunferência abdominal, ver a relação cintura-quadril, medir, obviamente, a pressão, circunferência cervical. Vocês sabem por que medir a circunferência cervical? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Por que se mede a circunferência cervical? Silêncio total. Porque... Professora, Oi, pois seria não. por causa daquela giba, não sei se é esse o termo, que fica em paciente com síndrome de Cushing? Eu não sei se é esse o termo que a pessoa fica com... Não, é giba, o termo é giba, mas não é por causa disso. Mas, Guilherme, valeu, tá? No mínimo, eu não estou me sentindo sozinha aqui. Não, a professora comentou no primeiro dia de ambulatório, mas eu não lembro por que era. Eu só lembro que ela falou que precisava medir. Ah, tá. Por causa da apneia do sono, apneia e hipopneia do sono, tá? Por causa disso, e também porque a gente sabe que existe, assim como existe maior deposição no abdômen, muitas vezes esses pacientes com obesidade mais de síndrome metabólica também têm um aumento da circunferência do pescoço, tá? Então, por isso é que é importante pesquisar a acantose nigricans, que também vai te dar uma hipótese quer dizer, vai te ajudar a guiar mais no sentido de síndrome metabólica. Hirsutismo ou acne é fundamental você olhar na mulher, porque isso faz você pensar em síndrome de ovário policístico, né? E sinais que podem sugerir síndrome de Cushing. Então, se tem estria violácea, se faz equimose frequente, se tem pletora facial, né? Então, o exame físico do paciente obeso, vocês vejam bem, isso daqui é o mínimo que você tem que fazer, mínimo, tá certo? Mínimo. Não é só a questão de você pesar, medir, né? Tá? Então, e os exames complementares, você vai avaliar cada caso individualmente. Então, uma coisa, você pega um paciente jovem, ou um paciente mais idoso, se é homem, se é mulher. Então, use de acordo com o que você colheu da história, né? Então, vamos pegar um exemplo só para... Por exemplo, se você atende uma mulher que tem história, por exemplo, de acne, hirsutismo, e você pensa em síndrome de ovário policístico, você vai direcionar seus exames para investigar síndrome de ovário policístico. Mas você não vai pedir isso
Se você atende uma outra que não tem irregularidade menstrual, não tem hirsutismo, não tem acne, para que você vai pedir? Né? Para que você vai investigar? Então, assim, os exames complementares sempre são baseados na anamnese e no exame físico, porque na anamnese e no exame físico você construiu a tua hipótese diagnóstica. E aí o exame complementar, como o próprio nome está dizendo, é para complementar o teu diagnóstico. E aí, então, você vai pedir de acordo com o que você achar importante. Então, vamos falar um pouco a respeito do tratamento do paciente obeso. Todo paciente obeso ele vai precisar receber uma orientação nutricional. Em relação à dieta, aí nós já tivemos hoje uma aula, né, em que eu falei para vocês um pouco sobre a questão da orientação personalizada, de acordo com o estilo de vida, de acordo com o poder socioeconômico, né? Então, sempre, assim, se vocês pegarem alguma vez paciente que, por exemplo, foi na nutricionista, não, doutora, eu já fui na nutricionista, ela me passou uma dieta. Conversa com o paciente, vê se o paciente entendeu a dieta, não deixa simplesmente por conta da nutricionista. Eu atendi aí em Vassouras, foi ano passado, não, foi ano retrasado, ano passado foi pandemia, ano passado não atendi ninguém. Ano retrasado, eu atendi uma paciente que tinha ido na nutricionista, a nutricionista tinha feito uma dieta para ela, certinha, bonitinha, tudo certo, só que tinha um pequeno detalhe, ela era analfabeta. Então, ela tinha dieta, mas ela é analfabeta. Tá? Então, assim, é papel também do médico não prescrever, não é papel do médico prescrever a dieta, mas orientar o tratamento, ver como é que está indo, isso daí é fundamental. Né? A questão da orientação em relação ao exercício físico e, hoje em dia, nós estamos cada vez mais trabalhando com TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. E, felizmente, já existem muitas nutricionistas que são nutricionistas e que também que têm formação também em TCC e que fazem, junto com a dieta, a terapia cognitivo-comportamental para que consiga realmente êxito na mudança da alimentação. Né? Então, são técnicas que são utilizadas porque não, de como se alimentar, de como evitar comer porque está nervoso ou nervosa. Tá? Então, são técnicas que, quando acopladas à dieta, ajudam muito. Tá? Então, assim, eu super recomendo. Quem puder ler um pouquinho a respeito do TCC, que ajuda muito no tratamento da obesidade. O tratamento farmacológico e a cirurgia bariátrica. Então, basicamente, o tratamento do paciente obeso, todo ele tem dieta, exercício e TCC, todo ele, tá? E alguns vão ter tratamento farmacológico, outros vão precisar de cirurgia bariátrica. Mas a base do tratamento é esse daqui, dieta, exercício e TCC. Tá? Só deixa eu falar mais uma coisinha a respeito do TCC. Uma coisa que a gente usa muito no ambulatório, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver isso, quando o paciente é obeso,
a gente, obviamente, faz toda aquela parte de anamnese, exame físico, tudo isso que eu falei. E, obviamente, que a gente vai pedir o exame complementar, baseado no que você colheu da anamnese do exame físico, né? Você vai pedir os exames complementares. E aí nós temos por hábito, no ambulatório de endocrinologia, pedir que o paciente, quando retornar com os exames, trazer mais um exame. Esse exame é o diário alimentar. Pedir para o paciente escrever o que ele está comendo. Tá? Ele escrever, aí você fala para ele, não precisa ser letra bonita, não precisa ser caderno lindo, mas traz para a gente o que você está comendo. E aí, normalmente, é que a gente vê os hábitos da pessoa e, normalmente, é como a gente trabalha um pouco a mudança, porque aí a gente faz uma reeducação alimentar, tá? Que é usando um pouquinho dessa terapia cognitivo-comportamental. Tá? Então, a gente sabe que o IMC ideal é entre 18,5 e 25, a gente sabe que o ideal masculino de cintura é menor que 102, feminino menor que 88, mas isso é o ideal. Tá? Mundo ideal não existe. O que existe é mundo real. E nós sabemos que perda de 5% a 10% reduz significativamente todos os fatores de risco para diabetes e doença cardiovascular. Que o importante é a manutenção da perda. Se você conseguir que uma pessoa perca 5% do peso corporal, mas mantenha essa perda de 5%, ótimo, você vai estar ajudando o teu paciente, né? E eu gosto sempre de fazer uma propaganda do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia que foi feito pelo Ministério da Saúde e que realmente é excelente, e quem tiver interesse no assunto, eu realmente é gratuito, você baixa na internet. Eu super recomendo, que é muito bem feito e assim, excelente. Tá? Em relação à atividade física, o principal, você tem que orientar teu paciente a aumentar a atividade física. E aí, de preferência, tanto aeróbico quanto musculação. E aumentar lenta e gradativamente. Claro, uma coisa é quando você pega um rapaz de 18 anos como paciente, outra coisa é quando você pega um senhor de 80 anos como paciente. O senhor de 80 anos também vai ter que fazer exercício físico, mas vocês não vão ser loucos de passar o mesmo que você prescreveu para o de 18 anos, né? Atualmente, os exercícios que a gente chama de intercalado, né, é aquele que alterna período de grande intensidade com período de menos intensidade, são os que têm mostrado melhor benefício tanto para o tratamento da obesidade, tá? Também para melhora cardiovascular. E aqui, assim, o que a gente preconiza para perder peso teriam que ser 300 minutos por semana e 180 minutos por semana para manutenção do peso perdido. Se possível, dividir isso quanto mais vezes por semana, até porque é realmente o ideal. Tá? Terapia, acaba que eu já falei um pouco a respeito de terapia cognitivo-comportamental, que é aplicado muitas vezes por psicóloga, mas atualmente tem um número grande de nutricionistas que têm esse conhecimento e são capazes de aplicar, né?
baseia-se na análise e modificações dos transtornos de comportamento associados ao estilo de vida do paciente. E aí o objetivo é exatamente ajudar a buscar estratégias para controlar essas compulsões, assim, aquela coisa, a pessoa tem o hábito de, quando se sente triste, buscar comida. Então, quais são quer dizer, a nutricionista descobre qual é o gatilho que está fazendo a pessoa comer e aí trabalha em cima desse gatilho para que o paciente modifique a sua resposta. Então, se ele fica triste e come chocolate, para que ele, ficando triste, modifique seu comportamento e passe, sei lá, a alguma outra coisa prazerosa que não seja o chocolate. Tá? E aí, em relação aos medicamentos, né? Quais são as recomendações da ABESO, que é a Associação Brasileira do Estudo da Obesidade? Recomendam a farmacoterapia para todo indivíduo acima de IMC de 30 ou IMC maior que 27, mas que tenha uma comorbidade. Né? Então, quando o IMC maior que 27 tem alguma comorbidade, já está indicado o uso da terapia medicamentosa. Quais são os medicamentos aprovados no Brasil? Esses são os aprovados. Só que, por exemplo, a locarcerina foi retirada do mercado, a anfetamina é aprovada, mas não existe comercialmente. Comercialmente não existe. Né? A lisdexanfetamina, ela é uma excelente medicação, mas ela é exclusiva para quem tem transtorno de compulsão periódica alimentar, quer dizer, uma droga usada para quem tem transtorno de compulsão periódica alimentar. Né? Então, nós ficamos basicamente com essas 3 drogas aprovadas como tratamento medicamentoso. É a sibutramina, o orlistat e a liraglutida. Agora, deverá ainda ser esse ano aprovado para tratamento da obesidade, mas ainda não é, a semaglutida. Tá? Então, vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma delas. A sibutramina. A sibutramina é um inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, então, obviamente, age a nível do sistema nervoso central. Ela responde bem, os pacientes melhoram bastante a voracidade, tá? Com o uso da sibutramina, então perde um pouco aquela coisa assim, eu estou com vontade de comer, aquela coisa assim de, eu estou com vontade de comer, que é diferente de fome, né? Então, tem uma boa resposta. A dose é entre 10 e 20 miligramas por dia. Quais são os efeitos colaterais que a sibutramina costuma dar? Principalmente secura da boca, constipação intestinal e insônia. Cefaleia está descrito com frequência, mas, na minha experiência, não é tanto assim, né? E raramente você pode ter um efeito paradoxal com aumento do apetite, mas é muito raro. Tontura, taquicardia são bem menos frequentes. Quem que não pode usar? Gestante, paciente com história de doença cardiovascular, hipertensão arterial descontrolada e diabetes com mais um fator de risco. Então, por exemplo, um diabético tipo 2 que tenha hipertensão, por exemplo. Mesmo que essa hipertensão esteja controlada, ele não deve usar, tá? Não deve. A outra droga que nós temos disponível é o orlistat. Eu esqueci de falar uma coisa sobre a sibutramina. A sibutramina tem uma outra vantagem, que é a questão do custo, né?
tem um custo acessível para grande parte da população brasileira. O Orlistat. O Orlistat, ele age a nível intestinal, ou seja, não tem nenhuma ação a nível do sistema nervoso central. Ele age a nível de intestino, diminuindo a absorção de gordura no trato intestinal. Então, a gente usa muito como um educador, digamos assim, tá? Para o paciente começar a ver o quanto de gordura ele está ingerindo na alimentação, porque ele vê essa gordura sair inteira nas fezes, né? Então, ele vê aquela coisa da gordura no vaso sanitário, reduz cerca de 30% da gordura, na absorção de gordura, e como a gordura é altamente calórica, são 9 calorias por grama, esses indivíduos acabam perdendo algum peso. Existem alguns problemas que são a questão da incontinência fecal, ou diarreia, aumento no número de evacuações. E esse problema, por exemplo, de incontinência fecal pode ser um problema sério social, né? Então, o Orlistat é uma boa droga, serve para uma população bem específica, não tem nenhuma ação a nível do sistema nervoso central. Mas, por outro lado, é uma droga com, a não ser esses efeitos colaterais que eu citei aqui, não tem nenhum efeito colateral mais grave, quer dizer, não provoca taquicardia, arritmia cardíaca, hipertensão, nada assim mais grave, né? Então, é uma droga que a gente pode se lembrar de usar numa população bem específica. Lembrando que tem que ser usado em todas as refeições, café, almoço e jantar, né? Para que você tenha algum efeito de perda de peso. E aí a gente chega na droga mais moderna, que é o análogo de GLP-1, que é a liraglutida, que a gente vai ver depois em maior detalhe quando for falar de diabetes, né, porque a gente usa muito análogo de GLP-1 para o tratamento de diabetes. Mas o que eu gostaria de falar para vocês em relação ao uso da liraglutida para o tratamento de obesidade? Ele age para o tratamento de obesidade, principalmente diminuindo o esvaziamento gástrico. Então, por isso, o paciente come um pouco e fica realmente saciado por muito tempo, né? E tem também um aumento, isso aqui um aumento, uma ação, perdão, no sistema nervoso central, levando à diminuição da fome. Então, ela é uma droga que é usada, quer dizer, que para o tratamento da obesidade, e por isso que também para o tratamento de obesidade é usado em doses diferentes do que são usadas para o tratamento do diabetes, e que os principais mecanismos de ação para o tratamento de obesidade através da ação a nível do sistema nervoso central, com diminuição da ingesta alimentar e diminuição do esvaziamento gástrico. Com isso daqui, muitas vezes, a gente tem aumento de náusea, paciente, tá? E aumento da saciedade e, obviamente, levando à diminuição de peso, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, né, da questão de perda de peso, né? Então, se você coloca um indivíduo apenas em dieta e não dá nenhuma medicação para auxiliar, o paciente vai perder peso,
mas vai perder peso menos do que o paciente que usa Orlistat. E aqui você vê a diferença de acordo com a dose de liraglutida. E essa dose de 3 miligramas é a dose que é usada que pode ser usada para o tratamento da obesidade. Agora, todos vocês sabem do grave efeito colateral no bolso, né? É uma droga cara, então ela sim, só pode ser usada numa população de classe média alta. Realmente, infelizmente, nós não podemos usar na grande maioria da população brasileira. Né? A liraglutida causa náuseas, como eu já falei anteriormente. A questão da hipoglicemia só em pacientes diabéticos tipo 2 que estejam em uso de um secretagogo, quer dizer, de um remédio para diabetes que causa a secreção de insulina, ele por si só não vai provocar hipoglicemia, né? Com muita frequência a gente vê tanto diarreia quanto constipação, alguns casos vômito e cefaleia. Pancreatite foi, assim, era um efeito que se tinha receio, porque foram descritos alguns casos, mas parece não ser realmente relacionado à liraglutida. Existem pouquíssimas contraindicações, a gestação, carcinoma medular de tireoide, neoplasia endócrina múltipla. Quer dizer, são contraindicações assim, pontuais, né? Realmente, a maior parte dos pacientes podem usar, só tem o efeito colateral do bolso, como eu falei. Bom, então, como vocês viram, existem relativamente poucos medicamentos para a gente tratar a obesidade. E eles também, só eles não são suficientes, né? E muitas vezes nós temos que usar associado a outras medicações, que têm resultado muito bom no tratamento da obesidade. Então, os antidepressivos, fluoxetina, sertralina e bupropiona, têm estudos científicos mostrando bons resultados no tratamento da obesidade. Naltrexona também, e topiramato, que é o que nós mais usamos, mais não digo, mas nós usamos muito topiramato, porque o topiramato, na compulsão alimentar, tem uma resposta assim, maravilhosa, melhora muito compulsão alimentar. Então, esse exemplo que eu falei dessa paciente que eu atendi ontem, que comia um bolo quando tinha compulsão, eu prescrevi para ela topiramato. Não havia indicação de uma outra droga para ela. Quer dizer, é a questão do tratamento para ela, isso não quer dizer que seja o mesmo tratamento para outras pessoas, né? E aí o futuro do tratamento, que é o que eu falei, que é a semaglutida, que deve chegar agora esse ano para o tratamento de obesidade, né? Por enquanto só existe sema para o tratamento de diabetes. E essas outras drogas, Ximia e Contrave, existem nos Estados Unidos, não sei como é que está a questão da chegada dessas drogas aqui no Brasil. O Ximia é uma associação de topiramato com fentermina. Fentermina é uma droga que aumenta a calorigênese, aumenta o gasto calórico. E a outra droga que existe nos Estados Unidos é o Contrave, que é a associação de bupropiona, que é um antidepressivo, com naltrexona, que também age, que é uma droga que age na compulsão alimentar também. Então, a vantagem dessas associações é que elas precisam doses menores
de cada uma dessas drogas. Por exemplo, aqui no Brasil, como a gente não tem facilidade de ter naltrexona, a gente acaba usando bupropiona em uma dose alta. Ou usa topiramato, dose alta, porque não existe fentermina. Então, a associação tem resultados melhores, mas o Oxímia e o Contrave, eu não sei se tem alguma previsão de chegar no Brasil. Em relação à cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica não é a salvação para todos. Em primeiro lugar, existe uma indicação muito precisa. O paciente precisa ter um IMC maior do que 40 ou IMC maior do que 35 com comorbidade. Além disso, ele precisa ter tentado emagrecer, ter feito acompanhamento médico por pelo menos 2 anos. Então, você precisa, quer dizer, o certo é o paciente, você acompanhar o paciente, ver se ele é um paciente que adere ao tratamento, é um paciente que não tem compulsão. Você conhecer o paciente e aí, então, depois que você está acompanhando ele, então você indicar ou não a cirurgia bariátrica. A exceção de acompanhamento de 2 anos é para aqueles indivíduos que têm um IMC igual ou maior que 50, tá? Como esse que a gente atendeu na semana passada lá no HU. E a cirurgia bariátrica deve ser sempre feita por equipe, em centro que tenha equipe multidisciplinar. Então, assim, nós três, quer dizer, quando eu digo nós três, é o professor Nardo, a professora Cíntia e eu, nós éramos, né? Nós três já éramos, do IED, que é o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Lá existe uma equipe multidisciplinar. Então, lá tem endocrinologista, obviamente, tem nutricionista, tem psiquiatra, tem psicólogo, ele não tem cirurgião, mas trabalha em conjunto com um cirurgião de hospital público. Enfim, é fundamental, porque depois que opera, esses pacientes eles precisam ser acompanhados, né? Em relação à questão de técnicas de cirurgia bariátrica, isso aí eu não vou falar muito, que provavelmente vocês vão ver isso, ou já viram, não sei, em técnica cirúrgica, né? Mas só falar para vocês que, basicamente, existem várias técnicas. Existem as técnicas que são só restritivas, né, como essa banda ajustável, por exemplo, então, em que só diminui o tamanho do estômago, aqui a gastrectomia vertical, então, só tem uma ação de diminuir a ingesta alimentar, porque diminui o tamanho do estômago. Se diminui o tamanho do estômago, a pessoa come menos. E existem as técnicas que são restritivas e desabsortivas, né? Então, por exemplo, a derivação gástrica em Y de Roux, como vocês veem aqui, você tem uma derivação, quer dizer, você vai levar a desabsorção e a diminuição do tamanho do estômago. Então, é restritiva e desabsortiva ao mesmo tempo, né? E é fundamental que esses pacientes eles precisam dar seguimento com retorno e exame laboratorial periódico, né? Esses pacientes eles vão precisar de suplementação vitamínica, né? E precisa ter assegurado esse retorno e manutenção para que ele não desenvolva outras doenças, né? Anemia, osteoporose, deficiência de vitamina. Então, senão você vai... Tudo bem, você tratou uma doença, tratou a obesidade,
mais o paciente vai desenvolver outras doenças. Então, é muito importante você ter certeza que vai poder oferecer isso para o paciente, né? Então, para finalizar, só um lembrete, mais uma vez, que é uma doença crônica e que menos de 10% dos pacientes conseguem manter a perda de peso por mais de 3 anos, tá? Então, basicamente, essa é a referência bibliográfica para vocês, né? E é isso. Alguma pergunta? Tudo tranquilo, professora. Tá. Tá ok. Então, eu vou fazer a chamada, tá? Ana Flávia está aí? Presente. Ana Isabel? Tá aqui. Ana Júlia? Presente. Ana Carla? Presente, professora. Ana Paula Miranda? Presente. Ana Luísa? Presente, professora. Antoine? Antoine? Não? Caroline? Só um minutinho, só um minutinho, que eu estou com uma dificuldade técnica aqui. Então, Caroline? Não. Clarissa Bustamante? Presente. Clarissa Vasconcelos? Presente. Cláudio? Eduardo? Presente. Débora? Débora, não. Eduardo Guimarães? Heitor? Presente. Emílio Vanderlan? Presente. Presente. Gabriel de Lima? Presente. Gabriela César? Presente. Giovana? Presente. Glaziele? Presente. Guilherme? Gustavo? Presente. Gustavo? Isso. Tá. Hélio? Presente. Isabelle? Presente. Isadora Nunes? Presente. Isadora Rosa? Presente. João Vitor? Presente. João Vitor Romão, agora. Presente, professora. O outro era... tá, ok. Júlia Baltazar? Júlia Domingues? Presente. Karina Carvalho? Presente. Leonardo Luiz Gama? Presente, professora. Lívia Gonçalves? Presente. Luana de Souza? Luísa Leite Moreira? Presente. Luísa Melo Coelho? Presente. Luiz Felipe? Presente. Manuela de Matos? Presente. Marcela Marques? Presente. Maria Clara? Presente, professora. Uhum. Maria Eduarda? Presente. Maria Luísa? Presente. Uhum. Mariana Freitas? Presente. Renato Ferraz? Presente. Sara? Presente, professora. Oi, Sara. Victor Aires? Victor Aires? Não. Victor Rocha? Presente, professora.
O Rocha, Victor Rocha, né? Isso, presente. Tá. Victoria Abreu, Presente. Vitória Figueira, Presente, professora. William. Presente. Então tá, gente. Professora, Pois não. aqui é a Luana. Eu não estava conseguindo ligar meu microfone. Esperei Tá. você terminar a chamada para falar. Ah, que ótimo. Obrigada. Peraí, deixa eu te procurar aqui, peraí, na chamada aqui. Luana. Luana. Obrigada, professora. Nada. Boa tarde. Boa tarde. Mais alguém aí? Então, vou encerrar. E até semana que vem. Tá? Obrigado, professora. Até semana que vem.